Pessoal, vamos aproveitar aqui esse breakzinho para que vocês possam aí, de repente, apontar aí alguma dúvida, algum questionamento de vocês estão chegando ali. Querem perguntar alguma coisa que não ficou claro, dúvidas que vocês possam ter até aqui. Tá tranquilo? Todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, isso aqui é imprescindível. Essa tabelinha resumo aqui, né, essa é a minha origem dos valores aqui agora, para que vocês tenham a próxima etapa de vocês agora para o trabalho de vocês, para a semana aqui já é ter essa tabela pronta. Custo de construção. Ter a tabelinha pronta ali. Isso aqui é o custo de construção, certo? Então, para o empreendimento de vocês. Vão ter que chegar aí a uma tabela aqui com esses valores. Qual é o custo total da minha obra ou da minha construção? Obra e construção para nós aqui significa a mesma coisa. Lembrando, já que o custo do empreendimento é maior, né? Que, olha lá, tá entrando agora na viabilidade estática, que é o que a proposta do exercício ali de hoje, né? Trabalhar a viabilidade estática. Para a viabilidade estática, eu preciso do preço de venda do meu imóvel, do meu produto, e do custo do empreendimento. Não é o custo de construção. O custo de construção é uma fração do custo de empreendimento. Custo esse que nós acabamos de chegar até ele. Certo? R$ 1.055.000, R$ 1.606.000 entram nesta rubricazinha aqui, que é o custo de construção. R$ 1.600.000 aqui, é esse custo aqui. Ok? Eu tenho que definir os demais custos. Os demais custos aqui. Aí tem volta a tabelinha de novo aqui, explicando, né, ponto a ponto, né, para entender esses custos. Então, tem uma explicação ali e tal, né, o terreno, eu vou falar um negócio dado pelo terreno, incluindo todos os custos de prazo estimado para a realização do empreendimento, ou seja, impostos, taxas, meio ambiente, tudo aquilo que tem que ter envolvido, associado ao terreno. O custo dos projetos, né, estimados, negociados com os parceiros, as despesas administrativas, lembra vocês que elas se somam aqui também. Uma coisa é a administração da obra, que está no custo de construção. A outra coisa é o custo administrativo da empresa, né? É o custo do overhead da empresa que os empreendimentos pagam. São os custos que eu tenho que pagar para manter a minha estrutura da empresa funcionando. Então, cada obra, cada empreendimento tem que contribuir para pagar os custeios ali, né? Deslocar um overhead relacionado aos custos ali da empresa como um todo. Né? O custo de marketing, se assim eu tiver, impostos de taxas, assistência técnica no pós-obra, despesas jurídicas, são custos que vão se somar aqui ao meu empreendimento, que não, né, infelizmente, tem como abrir mão deles. Então aqui, meus caros, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha só embaixo aqui. Eu tenho, depois aqui, eu vou pegar aqui, né, essa tabelinha aqui, olha só. Antes disso, né? Vamos pela ordem para a gente não se perder aqui. A gente vai fazer uma análise aqui dessa viabilidade estática, considerando aqui 3 valores praticados pelo mercado quando está vendendo os imóveis naquela mesma região ali, no mesmo condomínio que eu estou pensando em incorporar. Olha lá, o mercado dispõe de alguns imóveis na região com padrão semelhante. Tem um imóvel com 3 quartos, 3 suítes, que totaliza 322 metros quadrados de área construída por 2.100.000, ou seja, R$ 6.500 reais por metro quadrado. Tem outro imóvel de 4 quartos, com 3 suítes, com uma área um pouco maior, né, por 2.900, com um valor, um preço por área aí de R$ 7.868 reais por metro quadrado de área construída. Então, a proposta aqui do exercício, a proposta nossa aqui é testar o seguinte, deixa eu ver. Se eu fosse vender o meu imóvel por 6.800.000, eu estaria num valor intermediário entre os valores praticados pelo mercado. Tentar vender por 7.000, tentar vender por 7.200. Ou seja, não estou chegando aqui, não estou fazendo nenhuma análise considerando o valor máximo daquilo que eu sondei na região ali. Então, vamos dar uma testada
Vamos testar aqui essa viabilidade estática, considerando aí esses três valores. Eu tenho que chegar à composição total, tá? Obviamente, usei aquela planilha com os percentuais para poder carregar aqui os demais custos, trouxe o valor do terreno, trouxe o valor que eu encontrei aqui do meu custo de construção, 1.600.000, e trouxe aqui valores que eu teria, ou eu usei o próprio parâmetro para poder chegar ao valor em reais aqui. Fiz a conta inversa. Fui lá, usei o parâmetro daquilo que me faltou trazer para cá, para poder aqui, né, completar aqui os meus custos, chegar ao custo do empreendimento. Então, olha só. Projeto da ordem de 2%, né, do empreendimento, né, então R$55.000 de projeto estimados, de despesas administrativas carreguei mais 130.000, marketing 30.000, imposto 160. Como é que eu cheguei a isso? Usando os percentuais apontados, né, na planilha aqui anterior, qual seja, por exemplo, nessa planilha aqui. Se eu não tenho nada, eu vou usar essas referências para poder agora popular com valores reais a minha planilha de cá. Cheguei aqui a um custo do empreendimento de R$2.863.000. Tá? Como eu tenho a minha área, né, considerando R$6.800 metros quadrados, R$6.000 por metro quadrado, multiplico pela minha área construída, tá? Que aqui, vou fazer a continha aqui, 6.800 vezes 400 metros quadrados era construída, que é o preço, a área vendável, eu vendo aquela área que eu construí, tá certo? Chego a um preço, vamos ver aqui um preço, né, de venda aqui, global de venda de 2.720.000, ou seja, considerando os custos que eu tenho aqui por esse preço que eu estou pretendendo vender, eu percebo que o meu lucro é negativo, eu vou ter um prejuízo aqui de R$143.000, uma margem negativa de 5,3%. Meu prejuízo em relação aos meus valores aqui. Ou seja, né, não vou conseguir por R$6.800 metro quadrado, esquece, né, vou pagar para fazer aqui a construção. Elevando esse valor para R$7.000 metro quadrado, eu continuo com um lucro negativo, né, com uma margem aqui negativa, mas menor comparada à anterior. E considerando aqui agora os R$7.200, eu chego aqui a um custo, a um lucro de R$10, uma margem, né, de 0% aqui, certo? Ou seja, será que valeria a pena eu querer aumentar o valor aqui? Qual é a saída aqui agora? Então, fazendo aqui, supondo, partindo do pressuposto que os nossos valores, né, que a nossa composição de custo, ela é muito realista, ela está bem feita, né? Eu preciso de fato tudo isso para poder empreender. Eu percebo aqui que, olha, do jeito que eu pensei o negócio, esse negócio é impraticável, né? Não faz sentido. Então, quais as saídas do incorporador quando ele chega numa situação como essa aqui, né? O que fazer, né? O que fazer nesse momento ali? Para que esse investimento seja atrativo, né? Aqui o incorporador falando, eu espero uma margem mínima de 14%. Eu quero ter uma margem, né, do meu negócio aqui de 14%. Ou seja, se as condições de custo forem mantidas, eu teria que vender esse meu empreendimento por R$8.480, bem acima do praticado naquela região. Então, poxa vida, não faz sentido isso, né? Será que eu tenho um produto tão extraordinário assim? Será que a casa que eu estou pensando em construir aqui, ela tem algo de tão substantivo, assim, de tão diferente, para poder eu me encorajar e querer achar que eu vou vender essa casa por esse valor tão acima do valor praticado, né, no lado? Será que eu estou agregando valor para poder chamar a atenção do meu cliente, ele está disposto a pagar esse tanto a mais, porque minha casa é um produto diferente? Muito pouco provável. Muito pouco provável que eu tenha chegado a um produto tão exímio assim, tão exemplar, que me encoraje, que me leve a querer, né, dar uma de louco nessa hora aí, querer vender por esse valor tão acima. Então, ah, isso é a visão aqui, pouquíssimo provável. Ah, professor, mas aqui eu parei aqui, eu fiquei investi num projeto aqui, que eu trouxe um projetista aqui, que era um fenômeno, uma construção aqui, que ela é diferente, eu revolucionei minha casa no Recreio aqui.
É uma casa realmente que ela tem um diferencial aqui, porque tem uma solução tal. Enfim, vocês podem tentar me convencer. Se o projeto pertencer a vocês, vocês podem tentar me convencer, convencer aos clientes ali, né, e serem exitosos ou não. Acho que a chance de êxito, né, como esse projeto está, é muito pequena, muito baixa. Né? Então, qual que é a outra opção? Outra opção, renegociar o preço do terreno e modificar o produto. Então, assim, de posse, olha só como é que, né, volta agora. De posse de uma análise muito bem construída, muito bem feita, é a hora que você se volta também a quem está vendendo terreno. O cara está vendendo terreno lá, a pessoa está vendendo terreno e está pedindo nesse terreno aqui os 700 mil mais uns custos ali com impostos, com taxa, que já, esse terreno já foi corrigido, foi para 7.900, 709 mil. A diferença de 700 mil pedido por 9.600 é que 9.600, faltou dizer aqui, diz respeito a valores relacionados a impostos, a taxas ali, alguns acertos ali que entram na conta do terreno. Então, é chegar, voltar lá pro proprietário do terreno e dizer, olha, meu caro, tá aqui, eu posso ser transparente contigo, eu sou incorporador aqui, eu estou com vontade de incorporar aqui, mas o valor que você está praticando aqui, ele está muito acima. Por esse valor aqui, para fazer um produto semelhante aos produtos que existem aqui na região, eu precisaria renegociar esse valor. Então, vale a pena uma conversa franca, uma abertura de números ali para tentar, olha, não dá, precisa aqui uma redução no valor praticado, o que você consegue fazer aqui e tal, aí você vem cá e simula. Ah, por 650 mil, como é que fica a conta? Entra aqui, se eu fosse querer mexer só no terreno, se eu fosse querer mexer no terreno, eu venho aqui, corrijo aqui, coloco aqui, né, a minha taxa aqui de 14%, a minha margem de 14% e vejo quanto eu estou disposto a pagar no terreno, faço uma conta invertida aqui. Né? Travo a margem, chego ao meu lucro aqui, em função aqui do preço de venda que eu pretendo vender e tal, e chego a um valor disposto a praticar a pagar pelo terreno. Só que esse valor, provavelmente, para esse exercício, vai ser um valor muito abaixo daquele esperado lá, né, daquele esperado pelo dono do terreno. Então, uma outra coisa é eu vou lá e modifico o produto, tentar modificar o produto, pensando com isso em reduzir o custo da obra. Tá? Porque a obra, nesse nosso exemplo aqui, ela está representando aqui quais são por que eu estou mexendo no terreno e na obra? Porque são, de fato, os dois custos mais altos, mais expressivos aqui da minha conta, é o terreno e a construção. Ah, posso pensar em mexer na comercialização aqui? Mas de repente eu vou tirar a imobiliária, o corretor da jogada, e esses 4% aqui vão ficar por conta do que eu vou vender. Eu tenho meus contatos aqui lá no Recreio, eu tenho conhecidos que eu vou oferecer aqui a minha construção e tal, e vou, né, imaginar que eu não vou contar aqui com uma estrutura de vendas para poder me auxiliar. Eu não tenho que pagar esse parceiro meu que se associa. Posso pensar nisso. Retirar aqui esses 4% aqui, achar que eu vou vender sem contar com uma estrutura de imobiliária de um corretor. Marketing, tem 30 mil de marketing, poxa, tem que fazer alguma coisa para poder fazer o marketing disso. Se de repente tem uma carteira de clientes, tem pessoas às quais eu possa ofertar essa minha casa, ou tem alguém engatilhado, também posso pensar que eu posso reduzir aqui o marketing do negócio. Os impostos, difícil de mexer. Impostos está meio que travado, né? São os impostos lá que eu vou ter que recolher e tal. Isso não tem como negociar com o meu sócio governo, meu sócio prefeitura, fazenda e por aí vai. A assistência técnica, aquela história, quanto melhor for o meu produto, menos dor de cabeça eu venho a ter. Então, se eu sou uma empresa que de fato constrói para valer, constrói com seriedade ali, eu posso pensar que esse provisionamento aí desse recurso para assistência técnica pode ser diminuto, mas também impacta tão pouco aqui na minha história toda, não é isso que está fazendo a diferença, né? Demais despesas jurídicas, né? Isso aí não tem como mexer. Estudos preliminares, né? Aquilo que eu precisei gastar para poder prospectar o terreno, para poder trabalhar aqui também, já estou gastando isso, tem como mexer. Então, de fato, é aquela história. Eu vou ter que dar uma olhada forte no terreno, renegociar com o proprietário e olhar agora meus custos de construção, voltar para as minhas tabelas e rever o que eu coloquei ali. Neste caso, desse exercício hipotético, eu já iria mexer de cara nos meus custos indiretos, né? Ficaria ali um exercício para ir lá mexer nos indiretos, né? Vamos voltar aqui a nossa discussão para os indiretos. Volto na minha matriz de indiretos aqui e, cara, vou rever isso aqui, né? Vou ter que rever isso aqui seriamente, porque está puxando demais aqui a conta que vai sendo propôs aqui. Tem como reduzir isso aqui. Né? Teria como reduzir aqui. Eu tenho um encarregado e tenho um administrativo e um apontador. Quer dizer, um administrativo, um almoxarife, um apontador, eu teria um profissional para fazer os dois papéis, né?
administrar ali, para receber receber ali os meus materiais que chegam, né, para o meu canteiro para fazer a minha obra. Eu poderia, de repente, pensar ali, no lugar de um administrativo, um almoxarife, apontador desse recurso todo ali, eu tenho um estagiário. E eu iria forte aqui na linha de trazer um estagiário, pegar um estagiário ali, colocar o cara enfiado na obra, o garoto, a garota na obra. Nesse caso, me tentaria, de repente, pegar um aluno de engenharia, ou mesmo um aluno de técnico de edificação, ou um técnico de edificações, teria um custo menor aqui, um capacitado, com alguma experiência ali, para poder colocá-lo na obra, para que ele pudesse estar fazendo um papel, geralmente, desempenhado por esse almoxarife, que cuida dos recursos, né, que recebe os materiais, que repassa os materiais para os colaboradores, para os operários, o apontador que está lá registrando para mim ali o que entra, o que sai, que entra o que está sendo feito, que são os meus olhos ali dentro daquela construção que eu estou olhando os meus recursos, como estão consumindo eles e tal. Enfim, esse papel ali, desempenhado por esses dois profissionais, que totalizam ali R$75.600, dois somados, eu poderia pensar em ter um estagiário que me custaria ali R$2.000 por mês, aproximadamente, sei lá, não sei se valor um pouquinho maior, mas vamos colocar R$2.000, por 10 meses que fosse, eu teria ali R$20.000 de despesa contra 70 que eu estou tendo aqui atualmente. Opa, consegui reduzir aqui. Tá? Meu encarregado. Será que para essa obra aqui, porque encarregado, vamos também entender aqui, encarregado geral é aquele cara que realmente não põe a mão na obra, não, a mão na massa, perdão. Ele orienta os serviços, Para esse tipo de construção, você tem uma pessoa no papel do encarregado, eu também não vejo lá muito sentido. Eu teria, de repente, que contar com uma mão de obra muito capaz, de um oficial que estivesse trabalhando, estivesse lá compondo os cursos diretos, mas um cara muito especial que pudesse também desempenhar um papel de orientação, de orientar os demais membros da sua equipe, que fosse o líder de equipe. E esse líder, né, ele bota a mão na massa. Ele está compondo o custo lá nos diretos. Poderia até aumentar um pouco mais o quanto eu pagaria de mão de obra por poder contar com esse profissional lá nos cursos diretos e esvaziar esse encarregado aqui. Eu estou falando isso agora com as experiências que eu tenho de construção, tá? Eu construo algumas casas, já fiz algumas casas, sei que da possibilidade disso. Porque o caso eu estou fazendo uma casa, não estou fazendo aqui um conjunto de casas, não estou incorporando, fazendo 10 casas, é uma casinha só. Então, esse encarregado tiraria aqui, conseguiria mexer nesses indiretos aqui e reduzir. Canteiro de obra, essa verba de R$45.000, eu poderia pensar o seguinte, né? Meu canteiro de obra para fazer uma casa, como é que é esse meu canteiro? Talvez nos primeiros 2 meses, onde eu não tenho nada construído ainda, nenhuma laje colocada, eu lote uma espécie de um container. Esse container por 2 meses não tem um custo, né? Pode ter um custo menor que esse aqui. Assim que eu tiver concretado a primeira laje, tiver uma salinha, um quartinho lá, eu transloco, modifico o meu espaço, né? Esse meu canteirinho ali para dentro. Será que eu preciso, de repente, de um canteiro? Eu preciso muito de uma área sombreada para essa minha mão de obra fazer as refeições, preciso de um banheirinho, pode ser um banheiro químico colocado na obra por um momento, até que eu tenha uma instalação meio que definitiva servindo lá para atender também o pessoal de obra. Enfim, eu tenho que ter estratégias para ir diminuindo, para ir atacando, né? Manutenção e prestação do canteiro. Eu tenho que entender o que é isso aqui, eu teria que abrir isso aqui, né, e ver quais são esses R$20.000 que eu estou tendo aqui para poder manter e operar esse meu canteiro. Será que é o custo envolto com energia, com água, com algum tipo de seguro? O que é mais que está entrando aqui nesse custo que eu tenho que dispor de R$20.000 por mês aqui? As ferramentas, mesma coisa, né? Então, assim, eu tenho que ter uma composição mais própria aqui, né? Senão estão muito fechados, né? Eu tenho que ter uma releitura disso, tenho que atacar rúbrica a rúbrica aqui e vendo, né? Analisando como eu posso fazer para poder diminuir. Então, ataco os indiretos e depois também vou fazer a mesma história, né, com os meus indiretos. Né? A mesma história, perdão, com os meus diretos, no caso aqui, né? Aqueles que fazem parte ali dos não contemplados no CUB, vou olhar para eles, fundações, de repente, lá tento verificar com meus parceiros se eu não conseguiria, de repente, um custo menor, uma empresa que fizesse por menos, essa limpeza do terreno que nós falamos está muito alta, né? O ar-condicionado aqui, eu tenho aqui, talvez onde puxar alguma coisa aqui, talvez sim, talvez não. Esse meu paisagismo, eu posso pensar um paisagismo também, fazer uma outra cotação, né, que leve isso para baixo.
Aí a recreação, aquela história, né? De repente eu vou ter que fazer uma casa, se a piscina era de piscina com uma piscina de concreto, posso pensar numa piscina de concreto, mas com revestimento vinílico para diminuir o custo, né, do revestimento da piscina. Se tinha cascata, eu tiro a cascata da piscina, ou seja, tento algumas artimanhas para tentar baixar esse custo. E vou fazer isso, vou fazer uma análise, né, em termos da minha composição de custo para poder chegar aqui, né, e responder isso aqui. Né? Então, aqui tem um resumo daquilo que eu falei para vocês aqui. Então, retirada da piscina, pois o condomínio não tem piscina, pode ser uma proposta. Entregar a casa só com a estrutura do ar-condicionado, sem pôr as máquinas, né? Pode ser uma outra estrutura. Obviamente, quando eu coloco só a infraestrutura de ar, é o que os prédios fazem. Ninguém, aqui no Brasil, você tem a prática de entregar as máquinas, né, na edificação. Você entrega só a infraestrutura. Tá? Então, poxa, não vai viabilizar entregar as minhas máquinas como eu gostaria. Tiro as máquinas, né, os aparelhos. Mexo na equipe, diminuo a carga. Aqui é o exemplo que ficou aqui, que está um pouco descolado daquilo que eu falei, mas vai de encontro, canteiro mais simples, economia na manutenção, redução de equipamento. Então, resumindo o que a gente falou, tento renegociar meu valor do terreno. Aqui o pleito aqui colocado é de reduzir em 200 mil o valor do terreno. Será que a gente vai conseguir reduzir esse tanto na negociação? Eu não sei, mas, enfim, fazendo revisando ali os custos não contemplados no CUB, na proposta aqui do tabelinho do Marcelino, houve uma redução de custos aqui, mexeu-se algumas coisas, lá tirou piscina, fez aquilo, aconteceu, mexeu-se um pouco nos valores. Nos indiretos também mexeu-se nos indiretos, reduziu-se aqui, tal, né? Foi a proposta que o Marcelino fez ali, fosse eu analisando, faria um pouquinho diferente, enfim. Reduziu-se os custos de tal maneira que o custo total da obra, do empreendimento, da obra, saiu de 1.600.000, caiu para 1.369.000. Trouxe esses novos valores, esse novo valor para cá, manteve-se lá o preço de venda de 7.200 e vendendo por 7.200, tá? Com esse novo preço do empreendimento, novo custo do empreendimento, aí sim chegou-se a um lucro de um pretenso lucro de R$430 mil, com uma margem de 15%, numa leitura estática que atende aquilo que foi que é desejado pelo incorporador, tá certo? Então aqui nós fizemos essa análise, olhamos a análise, né, de maneira tal como foi feita aqui, e a maneira como vocês vão primeiramente olhar para o trabalhinho de vocês, chegarem a essa resposta aqui, né? Qual é compor aqui, chegar aos preços, né? O preço de venda do negócio de vocês, o preço, o custo do empreendimento, trabalhando ali uma construção semelhante à que foi feita aqui, auferindo o lucro e determinando essa margem, que é o primeiro indicador de retorno, indicador financeiro para fazer uma leitura do empreendimento. Mas ele o que é? É um indicador, como eu disse no começo, lá respondendo uma perguntinha de vocês, que ele está preso, né, no dia de hoje. Ele considera, né, que todos os meus custos se deram no único dia, que a minha venda se deu no único dia, eu simplesmente fiz a diferença entre aquilo por quanto eu vendia e subtraí o custo que eu tive numa operação única de um único dia. Calculei tirei essa primeira informação, que ela tem a sua validade, mas não é ela quem vai determinar se eu seguirei em frente ou não, não só ela que irá determinar. Muitos ainda hoje, principalmente os consultores menores, aqueles que fazem as continhas ali, não as empresas, né, essas empresas, grandes empresas de incorporadoras. Essas têm uma outra lógica, obviamente, de análise, né, de negócio. A gente vai dar uma olhadinha um pouco nisso quando entrar para análise agora dinâmica, que já é assunto da próxima aula. Mas o bem da verdade é que esses conceitos de olhar o dinheiro no tempo, analisar o fluxo de caixa do empreendimento, confrontando lá os recebíveis, né, com os gastos e as receitas, essa questão de olhar o dinheiro no tempo, isso é uma coisa que nem todos fazem e que as empresas passaram a fazer isso em tempos que são, digo, tempos recentes. Deixa eu olhar ali, lembra que eu falei para vocês escutarem aqueles podcasts lá do ConstruCast, que vocês aí têm por obrigação, diria, para profissionais que serão da construção civil, de estarem escutando aquelas conversas lá, para poderem
tem um aprendizado riquíssimo ali, vale escutar aqueles 21 programas, vale como um curso, né? Vale muito mais que uma disciplina, tem muito conhecimento ali colocado, né? E ali, não lembro mais qual deles que relatou essa questão, que disse que, olha, o cara, acho que foi, se foi o cara da... Ah, sim, o Meyer. O Meyer é o dono, ou acho que não sei se a empresa tem capital aberto, acho que talvez tenha, ou é o maior acionista que seja, da Tecnisa. Tecnisa é uma empresa, uma incorporadora e construtora que atua no mercado, principalmente de São Paulo. Uma boa, grande empresa atuante no mercado paulistano, né? E o Meyer, ele conta lá no podcast que ele, né, aprendeu com o pai, depois desenvolveu, que foi o primeiro incorporador a trazer o conceito de, né, de engenharia financeira, de matemática financeira, para fazer a viabilidade de negócios. E com isso ele conseguiu se dar muito bem, fazer o que ninguém fazia, que todo mundo parava a análise e se guiava por essa análise que nós fizemos até aqui, olha. O cara partia, decidia por seguir adiante com o empreendimento, chegando até essa conta que nós fizemos aqui, ó, calculando os custos, calculando os pretensos, né, a pretensa receita, o preço de venda e determinando o lucro, e com isso essa taxa de retorno, essa margem que nós apuramos aqui agora. Muitos e muitos seguiram à frente, obviamente foram exitosos, outros nem tanto, deram com os burros na água, mas toda a análise do mercado, por muito tempo, ela foi feita olhando para esse número aqui que vocês estão vendo, para essa análise que vocês acabaram de ver aqui. Tá? E foi o Meyer, então, lá nos idos, né, ele se formou, acho que na década de, sei lá, de 80, 70, 80, ali, que o cara se formou engenheiro, né, politécnico na USP em São Paulo, que ele cita o livro que ele leu lá, de Matriz, né, Engenharia Econômica. Ele cita o livro, me esqueci o título do livro agora, eu peguei esse livro, que foi meu livro de cabeceira, esse livro me fez ser o que eu sou hoje. Ele se tornou um incorporador que se destacou, né, no mercado paulistano, porque ele introduziu o conceito de matemática financeira na incorporação imobiliária. E hoje todas as grandes empresas trabalham com essas análises financeiras, análises essas que a gente vai ver um pouquinho disso, né, na nossa próxima conversa. Ok? Pois bem, né, então, dito isso, reforçando com vocês aqui, vocês precisam chegar até aqui com o trabalhinho de vocês. Chegar até aqui com o trabalhinho de vocês. A questão toda ela fica um pouco diferente para aqueles que estão pensando lá, que pensaram em empreendimento, enquanto não empreendimento imobiliário, pensaram em termos de negócio, né? Em termos de negócio. Como fazer as continhas agora, né? Como aumentar uma margem se o meu propósito aqui é um negócio. A questão é aí sim que a matemática financeira vai ser imprescindível para se analisar esse negócio, porque a receita, né, de um negócio, ela não vem, né, ela não se dá no exato momento em que você comercializa, você vende a tua propriedade imobiliária, no mercado, o teu produto imobiliário. Vendi, aferi que a minha receita aqui, vou apontar meus lucros aqui agora, nesse momento. Por mais que esse pagamento por esse meu produto tenha sido feito não à vista, em uma, duas, três vezes, mas eu trabalho isso aqui, contabilizo o que eu recebi, confronto com o que eu gastei e estou aferindo aqui o meu lucro, né, esse pertinente do lucro. Quem está pensando em negócio, né, o custo de construção vai ser o custo do empreendimento vai ser um componente nessa matriz de negócio. Vão ter as receitas advindas desse negócio que vão entrar no tempo, e esse tempo vai se deslocar no tempo aí à frente, 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque aquela história, nenhum negócio né, ele começa a aferir lucros aí de imediato, né? Os negócios são negócios, né, onde a lucratividade, né, o retorno ao investidor se dá ao longo do tempo. Né? Então a continha ela é diferente, ela vai ser um pouco diferente, obviamente um pouquinho mais trabalhosa. O que vale também te registrar aqui com vocês? Que essa matemática financeira, né, vocês, e aí eu quero ouvir vocês aqui na sequência, imagino que já tenham tido disciplina, já fizeram, ou talvez entre como eletivas, né, engenharia, economia, né? Como é que é o nome das disciplinas que se voltam à questão da economia, da matemática financeira? Você deve ter visto matemática financeira, por exemplo, em gestão de projeto. Gestão de projeto, com Fialho, não foi? Professor Fialho? Isso mesmo. Então, ali com o Fialho, vocês tiveram noções básicas de matemática financeira, indicadores que nós vamos usar aqui para olhar para o nosso negócio. Estamos falando aqui de valor presente líquido, de payback, de TIR, de taxa interna de retorno,
né, de break-even point. Tem alguns indicadores que fazem parte de toda a análise financeira, né, de todos os negócios envolvidos, aonde vocês, nas formações de engenheiro de vocês, vocês tiveram acesso a essa informação, a esse conteúdo, tá certo? Esse conteúdo aqui, a gente vai até rever algumas coisinhas com vocês aqui agora, mas nós partimos do pressuposto que vocês já têm esse conhecimento, né? Esse conhecimento agora é imprescindível, onde soma seu conhecimento advindo da outra disciplina, carrega essa disciplina aqui agora para a gente poder permitir análises financeiras do nosso negócio de maneira competente. O que eu indico para vocês nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde a gente está vivendo essas dificuldades, onde vocês não estão tendo toda a carga de disciplinas que eram para ter, né? Eu acordei um pouquinho mais cedo, tive uma insônia essa madrugada, acordei, estava dando uma fuçada lá, e a USP, a Universidade de São Paulo, ela tem ali, ela disponibiliza algumas disciplinas ministradas, alguns cursos no YouTube, na internet. Ela tem essa proposta, bem interessante, né? Espero que a gente possa fazer o mesmo um dia com os nossos conteúdos e torná-los disponíveis para outras pessoas, para que todo mundo possa ter acesso. E tem eu comecei a assistir lá uma aula de um professor da Exalc, que é a escola de agronomia lá de Piracicaba, da USP, em São Paulo, na cidade de Piracicaba. E tem um professor que eu achei o cara muito didático, até ele vai um pouco na velocidade diferente da minha, ele é fala muito mais devagar, vai muito mais tranquilo, e pá, e tal, né? Eu gostaria até de ser um pouco mais assim, acabo não conseguindo, mas ele dá um curso de matemática financeira muito bacana, muito bom. Isso é um curso completo, disponível no YouTube, coloca lá, matemática financeira, depois eu passo o link para vocês aí, até vi, deixa eu ver se eu acho o linkzinho aqui, eu estava assistindo hoje aí pela madrugada. Onde está esse material aqui? Vou achar aqui já. Aqui. Vou pegar o... Puxa. Professor, o Marcelino também tinha uma lista de exercícios de matemática financeira. Posso encaminhar para eles Pode, também. isso. Perfeito, Thales. Eu já vi essa lista também da hoje aqui. Encaminha essa lista que, pessoal, isso aí não é escopo da nossa disciplina aqui. Eu não sei como o Marcelino trabalhou isso, né, com eles ali. Vou até sondar com eles, pode me ajudar, Thales? Mas é uma lista de exercícios ligados à matemática financeira que vocês, né, futuros engenheiros e engenheiras, tenham necessidade de saberem, de se capacitarem para resolver essa lista, certo? Seja, isso vale para profissional de incorporação, profissional do mercado, vale para os concursos que vocês vão fazer logo mais, para quem for prestar concurso. Tem uma listinha, Otário, você passa para eles a lista, e eu imagino que o gabarito também esteja disponível lá em 2019, já tem até o gabarito, né? Mas que, Sim, eu tenho gabarito aqui também. mas que vale primeiro a tentativa de resolver. Então, assim, desafio para essa semana, eu diria para vocês que seria, deixa eu colocar no chatzinho aqui, é o linkzinho da aula que eu estava assistindo, da aula do professor. Aí tem todas as demais aulas. Estava justamente assistindo a aula 8, que ele está falando de fluxo de caixa, de valor presente, taxa de retorno. Então ele vai lá com muita didática, com muito cuidado. Deve ter outros materiais, talvez tenha até materiais, né, melhores disponíveis para vocês. Aqui é um curso completo de matemática financeira e introdução às finanças. Que vocês, ó, meus caros, se pudesse escolher uma coisa para vocês fazerem agora nesse tempo de ócio ainda, de quarentena, de não ter a carga de disciplinas, assistam e façam esse curso, né? Aqui são 10 aulas, cada aula tem 3 partes, então são 10 aulas de duração aí de 1h30, de 2 horas de duração. Ou seja, são 20 horas o curso, mais ou menos, mas muito bem pontuado, colocado por esse professor da USP, disponível ali. Então, aquela história. Isso eu conto que vocês já tenham visto em outra disciplina. A gente vai dar uma rápida revisãozinha aqui, mas vamos tocar a nossa vida. Edificações não é um curso de matemática financeira, não é para ser. A matemática financeira, teoricamente, foi vista em gestão do projeto, pode ser complementada numa disciplina de economia da construção, que é uma eletiva que vocês vão ter, mas soma-se ao fato desse conteúdo estar disponível para vocês aí em outras fontes. Então é assim que a vida se encaminha. Vamos precisar disso aqui, vamos precisar dessa ferramenta agora para seguir adiante. Essa semana, até o nosso próximo encontro, é a semana onde vocês vão ali, além de montar a planilhazinha de vocês e fazer análise estática do empreendimento de vocês também
buscarem, né, esse conteúdo relacionado à matemática financeira para a gente poder trabalhar a viabilidade dinâmica de um negócio de real estate. Ok? Esse é o desafio da semana aí. Tiverem dúvidas, acione a gente aí por WhatsApp, pode acionar a mim, pode acionar o Marcelino, que nessa área aqui ele é bem mais fera que eu, né? Eu tenho as minhas dificuldades com matemática financeira, não sou especialista em matemática financeira, tenho lá as minhas dificuldades, o básico é que eu me viro, mas, então, enfim, vamos correr atrás desse conteúdo, porque isso é imprescindível para, por exemplo, para análise dinâmica, que é o grosso, né, que a gente vai, é o forte da disciplina, a gente entender agora esse nosso fluxo de caixa, esse nosso dinheiro no tempo, para entender que o negócio imobiliário, ele não toma a decisão de ir à frente ou não ir, com base apenas na margem, né, na taxa de retorno, na margem que eu calculei lá, que nós acabamos de ver no nosso exemplo. Apesar de muitos empreendimentos, né, existentes no nosso país terem sido tomados a decisão de os caras terem ido à frente, foi com base naquela informação que a gente acabou de conhecer e de aprender como se determina, que é a análise estática. Ok? Nós temos aqui 3 minutinhos aqui. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar encaminhar alguma pergunta, falar alguma coisa? Com vocês aí. Deixa eu fazer só uma experiência aqui também. Quer ver só uma coisa? Safari. A gente não vou fazer isso, tá? Mas se eu fizesse, vocês conseguiriam escutar o cara falando? Não tá dando para escutar. Não. Não escutam, né? Mas fique tranquilo que não tem por que querer colocar a aula de outra pessoa aqui no nosso tempo. A gente não vai usar o nosso tempo para isso. Mas tá dada a dica desse professor da Exalc, da USP, um professor que deu uma avaliada muito bacana, professor, e que tem muita competência para ministrar esse conteúdo. Então, aí, ó, dica para vocês, para a vida, para o sucesso profissional de vocês. Se dediquem a conhecer um pouco mais de matemática financeira. Thales, encaminhe o exercício para eles. Então, vocês têm por obrigação resolver aquela lista. Obrigação, não vou cobrar aquela lista na prova. Alguns conceitos vão ser cobrados numa avaliação que vocês vão fazer sobre esse conteúdo de disciplina, não sei que momento. Mas, para a vida de vocês, a matemática financeira é algo imprescindível. Tá? Se desse, perguntasse, o que eu posso, né, usar, fazer algo complementar, professor? Faça um curso de matemática financeira. Entendam a questão desse dinheiro no tempo. Tudo é dinheiro no tempo hoje em dia, né? Então, vão atrás desse conhecimento. Ok? Resolvam a listinha que o Thales vai passar. O gabarito também, daqui a pouco se disponibiliza também, Thales, mas, né, aconselho que vocês tentem resolvê-la. Né? Tentem resolver e não conseguindo, busquem aí ajuda para poder, de fato, resolver e falar, eu resolvi essa lista aqui e estou muito à vontade com o que foi me apresentado de problemas nessa lista e estou conseguindo me sair aqui. Tenho competência para poder resolver esses probleminhas aqui sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Ok? Ok, professor? Professor, pessoal. Nosso tempo está acabando aqui. Se vocês quiserem, Obrigado. Ao longo da semana me encaminharem, estão sempre abertos, hein? Estão sempre em toda essa liberdade de me procurarem o tempo que vocês acharem por bem aí, me acharem aqui, te troca ideia em separado, individualmente. Estou à disposição de vocês como sempre. Tá joia? Então, uma boa semana para vocês aí. E tem um desafio, então. Matemática financeira, conteúdo, exercício e calcular lá a viabilidade estática do empreendimento de vocês. Mais um passo do trabalhinho que vocês estão construindo. Ok? Ok. Valeu, professor. Boa semana. Valeu. Boa semana para todos aí, então. Estamos saindo aqui. Legal.